vocês. Que bom nos encontrarmos para celebrar o Senhor em mais uma quinta-feira. É tempo em que nós paramos um tempo do nosso dia de quinta-feira, da nossa semana, para agradecer a Ele as bênçãos e reafirmar a nossa fé e a nossa confiança em Jesus. Nós vamos cantar pela fé. A Bíblia nos chama a termos fé, a confiarmos no Senhor de todo o coração e, através da fé, aumentarmos o nosso relacionamento com o Senhor e vermos tudo que Ele pode fazer e que Ele tem feito em nós e através da história. Vamos cantar, então, essa certeza de fé para todos nós. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Vamos orar? Oremos. Pai querido, meu Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos nesse momento, Pai, nessa celebração, agradecendo pelas vidas, Pai, grato por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas durante esse ano, nessa pandemia. Muito obrigado por ter nos guardado, por estarmos tendo condição para estar aqui nesse momento, o privilégio de estar nesse momento, agradecendo e engrandecendo o Seu nome. Muito obrigado por tudo, esteja por todos que estão vendo essa celebração, aqueles que não puderam ver também, mas esteja com a família de cada um nesse momento. Essa que eu te peço e te agradeço. Nosso Filho amado Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus nos diz, no livro de Paulo aos Efésios, capítulo 2, de 8 a 9, e Hebreus 11, de 1 a 6, 1 e 6, o seguinte: pois vocês, nós, são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Hebreus diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós vamos meditar nessa canção que diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Uma canção de longa data que fala muito do início da história de conversão de muitas pessoas ao longo do nosso país, por toda a nossa nação, e que nos faz pensar que a nossa meta é ver, contemplar o Senhor, autor da nossa fé. Queria tanto ver o meu Senhor descer,
vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória. Da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor
nesta noite nós vamos continuar estudando, meditando nesse tema tão rico para nós, esse mês de outubro, que é espiritualidade em reforma. Hoje nós vamos receber o querido amigo Rafael Zacarias, que é pastor de uma igreja muito querida lá em Barueri, Igreja Presbiteriana de Barueri. É um amigo que a caminhada cristã, teológica, pastoral e a mentoria me presenteou. E o pastor Rafael tem desenvolvido um trabalho muito precioso de plantação de igreja, de pregação do evangelho, de comunicação com a comunidade, com a cidade, com o bairro no qual ele está inserido. E ele é o esposo da Bruna e vai nos abençoar nesta noite. Seja bem-vindo, pastor Rafael. Sinta-se à vontade no nosso meio. Olá, boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma alegria imensa estar juntos com vocês. Agradeço desde já o convite, principalmente para refletir sobre um tema tão importante, a espiritualidade em reforma. Então que Deus abençoe muito as nossas vidas, nos conduza segundo a Tua Palavra e que juntos possamos aprender mais dele e que possamos ser transformados por esse Deus maravilhoso. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo que temos juntos. Obrigado por esse tema tão importante, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor venha a falar aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito conduza a minha vida para refletir segundo aquilo que a Tua Palavra diz, Senhor. Não segundo o nosso interesse, mas segundo aquilo que o Senhor tem de mais especial. E é por isso que estamos aqui. Abençoa cada um que está nos ouvindo, Senhor, cada um que está em seu lar, e que possamos crescer, Pai, no Teu amor, na Tua paz e na Tua missão. Assim que nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Para a reflexão dessa noite, eu gostaria de ler junto com vocês a carta de Tiago, no capítulo 2, a partir do versículo 1. E o texto da palavra de Deus fala assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do Senhor, encontrará na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Estarão agindo corretamente, mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo o pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, tornará-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Pois será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A minha misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando nós pensamos sobre a espiritualidade em reforma e quando nós vemos a carta de Tiago, nós somos extremamente impactados sobre todos os assuntos que ele nos traz, porque a carta de Tiago é uma carta extremamente prática, é uma carta que nos traz diversos ensinamentos para que a gente possa exercer e desenvolver a nossa fé.
Tiago escreve uma das primeiras cartas do Novo Testamento. E ele escreve num momento onde a igreja está sofrendo perseguições em Jerusalém. E ela, na verdade, acaba sofrendo isso e acaba se dispersando. E novas igrejas começam a surgir, pessoas começam a criar novas comunidades. E Tiago traz essas questões práticas para o crescimento e desenvolvimento da fé cristã. Então, Tiago começa a carta falando sobre como desenvolver a fé em meio às provações e às tentações. Depois ele trata a questão entre o aprendizado da palavra e a prática da palavra. E agora ele vai falar da importância de exercer essa fé em meio à comunidade e como eles devem lidar principalmente com as diferenças. E nós que estamos hoje refletindo sobre a espiritualidade em reforma, nós precisamos sondar os nossos corações e nos perguntar como nós estamos exercendo a nossa fé dentro da nossa comunidade. Será que eu sou como aquilo que a carta de Tiago nos fala, aquele que faz acepção de pessoas, ou será que eu sou acolhedor daqueles que chegam à nossa comunidade e os juntam para que eles possam desenvolver a fé e crescer segundo o coração do nosso Deus? Então, Tiago está tentando resolver um problema dentro da realidade deles. E Tiago, ele escreve para uma comunidade judaica. E uma comunidade judaica já tinha princípios e práticas que herdaram da época de Jesus e antes de Jesus na própria cidade de Jerusalém. E quando Tiago começa a trazer essas questões e começa a trazer essas problemáticas, eram problemáticas que já aconteciam isso dentro do contexto judaico. E por isso que Jesus, na época em que estava desenvolvendo o seu ministério, ele traz diversos ensinamentos e ele fala muito sobre essas questões, porque infelizmente o contexto de Jerusalém era um contexto que trazia diversas problemáticas. Porque infelizmente nós tínhamos na época diversas facções religiosas, como os fariseus, saduceus, e aí você também tinha os mestres religiosos, e eles usavam da religião principalmente para se favorecer em relação ao próximo. Eles faziam isso principalmente para que eles pudessem ganhar aquilo que eles desejavam. Então eles usavam muitas vezes a religião como um meio para conseguir aquilo que eles queriam. E os fariseus, os saduceus, infelizmente os mestres religiosos, não exerciam a sua espiritualidade e não exerciam aquilo que Deus os chamou para realizar por causa daquilo que a lei falava, ou por causa do chamado de Deus, mas pelos seus próprios interesses. E por isso que tinha comércio dentro do templo, por isso que a dinâmica da sinagoga muitas vezes tinha essa questão, onde um queria sentar num lugar privilegiado em detrimento do outro, e por isso que eles tratavam os ricos muitas vezes em detrimento do pobre, porque o que essa pessoa pode me dar de benefícios? E era essa dinâmica. Eles pensavam mais em si mesmos e a partir disso eles desenvolviam os seus relacionamentos, desenvolviam as suas facções e exerciam a religião não para abençoar e fazer com que Deus se tornasse conhecido, mas para desenvolver e conseguir tudo aquilo que eles queriam. E Jesus combate muito isso com unhas e dentes, e diversas vezes ele vai confrontar os fariseus, os mestres religiosos, vai trazer diversos ensinamentos nesse sentido, e um dos ensinamentos muito comuns era a parábola do jantar, em Lucas 14, do versículo 7 ao versículo 13. E Jesus traz um exemplo muito interessante. Ele fala, se você for num jantar na casa de alguma pessoa, não busque sentar num lugar privilegiado. Porque se chegar alguém mais importante que você será humilhado, porque ele vai te tirar de lá, colocar num lugar desprivilegiado e vai colocar essa pessoa no lugar de honra. Mas quando você chegar em um lugar onde você está num jantar, sente num lugar desprivilegiado. Porque aí a pessoa pegará e te colocará, não, sente aqui num lugar melhor. E aí ele vai finalizar falando que os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. E ele continua desenvolvendo essa mesma perspectiva. Então, se você for oferecer um jantar,
Não convide os seus amigos, não convide os ricos, não convidem aqueles que podem te beneficiar, mas convide os doentes, os mancos, os pobres, os cegos, porque eles não te darão nada. E você fazendo isso no dia da ressurreição, você receberá a sua recompensa. Então Jesus já tenta trabalhar essa perspectiva de que a fé em espiritualidade, a espiritualidade em reforma é uma espiritualidade que não busca os seus próprios interesses, mas busca exercer o reino de Deus, principalmente para beneficiar o próximo. E Jesus vai trazendo esses exemplos, mas durante a perseguição e durante o tempo que a igreja se desenvolveu em meio a tantas investidas de Roma, investidas de inimigos, onde muitos cristãos eram crucificados, jogados nos lugares onde os leões os comiam, a igreja era uma igreja verdadeira, uma igreja que vivia pelo propósito correto. Porque quem queria viver em meio à perseguição se não cresce verdadeiramente em Jesus Cristo? Porque você não tinha nenhum benefício. Então você tinha que fazer o sinalzinho na terra para se identificar com outro cristão, e assim eles iam criando meios para que a comunidade e a comunhão crescesse e eles pudessem cumprir com o verdadeiro chamado de Cristo. Mas a gente vê que depois de 300 anos depois de Cristo, Constantino, que era um imperador romano, faz com que a fé cristã se tornasse a fé oficial do Império Romano. E aí a igreja se junta com o Estado, como se fosse uma coisa só, e aí as pessoas começam a frequentar a igreja não por aquilo que Deus é e por aquilo que eles deveriam exercer como cristãos, mas eles começam a exercer isso para ganhar benefícios. Então a igreja se tornou como se fosse um palanque político, um lugar de relacionamentos, mas não por aquilo que Cristo desejava deles, mas para aquilo que eles poderiam se beneficiar, porque agora não existia mais perseguição. E já que não existe perseguição e o imperador falou que a fé cristã é a fé que devemos trabalhar, é a fé que devemos professar, então vamos para a igreja e vamos fazer negócio. E infelizmente a gente vê que a igreja foi se tornando cada dia mais distante da cruz e distante do seu propósito. Então quando o homem toma os princípios cristãos para si mesmo e busca se relacionar a partir disso, ele começa a fazer acepção de pessoas e começa a exercer aquilo que Tiago fala. E isso é nada mais nada menos do que o fruto do pecado que está dentro de nós, porque no Éden, Adão escolheu ser igual a Deus, ele desejou ser igual a Deus, e o que ele fez? Ele deu as costas para Deus, tomou do fruto proibido, o comeu, dizendo: eu quero ter a minha liberdade, eu quero ditar as minhas regras, eu não preciso de Deus para que ele me fale o que é certo, me fale o que é errado. E a partir disso, quando o pecado habitou dentro de nós, fez com que nós estivéssemos longe de Deus, nos tornássemos inimigos de Deus, que nós começamos a fazer acepção de pessoas. Então, quanto mais longe eu e você estamos do verdadeiro evangelho, do coração de Cristo e daquilo que Ele pediu para as nossas vidas, nós começamos a fazer acepção de pessoas. Porque nosso chamado não é para aqueles que estão à nossa volta, mas pelos nossos próprios interesses. E isso é fruto do pecado, porque o homem, ele olha o mundo segundo os seus próprios interesses, ele reage e interage segundo os seus próprios interesses, e ele usa as pessoas para conquistar aquilo que eles querem e aquilo que eles desejam desenvolver. Esse é o fruto do Éden, é isso que aconteceu dentro do nosso coração. E por isso que quando eu e você nascemos, nós somos inimigos de Deus e as nossas atitudes têm uma tendência a fazer aquilo que desagrada a Deus, porque nós não estamos em comunhão com Ele. E somente em comunhão com Ele que podemos exercer algo nesse sentido. E por isso, porque eu e você precisamos refletir como nós temos olhado e interagido com as pessoas que estão à nossa volta. Segundo os meus interesses, segundo o meu coração pecaminoso, será que você faz as coisas segundo a tua vida ou será que você faz as coisas segundo o coração de Deus? Nós precisamos refletir isso, nós precisamos nos confrontar nós mesmos, nós precisamos sondar os nossos corações para que, se for necessário, nós nos arrependermos e voltarmos para Deus. Porque é muito interessante, né? Será que você é aquele tipo de pessoa
que só liga para aqueles que estão à sua volta quando você precisa de algo? Pense um pouco na dinâmica do seu dia a dia. Quais foram as últimas ligações? Quando você entrou em contato com as pessoas, foi para saber se elas estavam bem, se elas necessitavam de algo, ou será que você entrou em contato com essas pessoas para desejar algo, para precisar de algo? É lógico, é legítimo nós precisamos de algo, nós entramos em contato com alguém, mas será que essa é a única preocupação? Será que você só faz as coisas dentro da sua casa quando lhe convém, quando é do seu gosto, quando é do seu desejo? Será que é assim que você tem cuidado da família, dos seus amigos, das pessoas que estão à sua volta? Será que você se relaciona com as pessoas só com aqueles que podem te favorecer? Essa é outra pergunta que a gente tem que fazer nós mesmos. Como que eu tenho escolhido as minhas amizades? Como que eu tenho me relacionado com as pessoas? Só com aqueles que batem nas minhas costas, me agradam e falam as coisas que eu quero? Ou muitas vezes aqueles que me beneficiam relativamente com questões financeiras ou coisas que podem beneficiar o meu negócio, beneficiar a minha vida? E quando a gente reflete nisso, é a partir disso que surgem as panelas dentro da igreja. É aí que surgem as amizades segundo o interesse. Porque a gente não está olhando segundo aquilo que Deus deseja das nossas vidas, mas segundo aquilo que está no nosso coração. E por isso que o texto traz perspectivas como os ricos e os pobres, porque os ricos eram orgulhosos, prepotentes, mandavam em tudo e se achavam autossuficientes. Agora já o pobre não. Quando ele fala pobre, era um miserável, que não tinha nenhuma condição de exercer qualquer coisa nesse sentido, ou fazer qualquer coisa, ou se beneficiar. Ele não tinha estrutura nenhuma. Ele dependia 100% das outras pessoas. Ou seja, ele não tem nada a oferecer. E ele reconhecia isso, eu não tenho nada a oferecer, diferente do rico. E por isso que ele traz esse contraste para que a gente possa refletir em relação ao rico e ao pobre. E por isso que os pobres são olhados, como o texto coloca, de uma perspectiva muito mais agradável a Deus, porque o pobre que o texto está falando é um pobre que reconhece a sua limitação. E por isso que eu e você precisamos refletir sobre isso. Será que eu estou me sentindo autossuficiente ou será que eu entendo a minha dependência e principalmente a minha dependência em relação ao reino de Deus? E por isso que eu e você, para resolvermos esse problema, nós precisamos unicamente estar focados no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós entendermos verdadeiramente o que é o Evangelho e aquilo que Deus realizou nas nossas vidas e qual é a missão de Deus para a humanidade, como Ele deseja restaurar todos os danos que o pecado causou, eu e você com certeza iremos começar a mudar as nossas atitudes e começaremos a olhar de uma maneira minuciosa para cada escolha que nós tomamos. E por isso que o texto começa: como vocês podem afirmar terem fé em nosso Senhor Jesus se mostram favorecimento a algumas pessoas? Ele já coloca no ponto: se eu e você somos crentes em Jesus Cristo e se nós seguimos a Cristo, nós temos que seguir o mesmo caminho do Mestre. E por isso que nós temos que refletir no verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, porque é esse Evangelho que irá fazer com que nós possamos tratar todas as pessoas da mesma maneira. Porque diante da cruz de Cristo, todos nós somos iguais, não existe maior ou menor, mas todos nós somos dependentes de Cristo. Porque o que Cristo realizou? Jesus abriu mão dos céus, abriu mão de um lugar privilegiado, um lugar onde ele era glorioso, onde ele tinha algo que a gente nem sabe qual era a condição que ele estava, mas nós sabemos qual condição ele se tornou. Ele se tornou homem, nasceu dentro de uma barriga de uma mulher, não foi contaminado pelo pecado, pelo poder do Espírito Santo e por não ter tido relação sexual entre Maria e José. Então ele é fruto do Espírito Santo de Deus.
E ao tomar a forma humana, ele já começa a se humilhar. A humilhação de Cristo não é unicamente na cruz de Cristo, mas desde que Jesus toma a forma humana. E ao tomar a forma humana, ele escolhe se rebaixar ao nosso nível para que nós pudéssemos entender quais são os verdadeiros propósitos e o coração de Deus. E aprendendo com esse coração, gerar uma identidade junto com ele. Ele se humilha se tornando homem, ele cresce da mesma maneira que nós crescemos, sendo limpado pelas nossas mães, cuidados, desenvolvendo, e ele cresce até o dia em que ele escolhe iniciar o seu ministério. Escolhe iniciar um ministério não de reinado num palácio, mas dormindo em casa, servindo as pessoas como um servo, procurando beneficiar aqueles que estão à sua volta. Ele se amou, ele amou as pessoas, ele se dedicou, ele chorou pelas pessoas, ele sentiu a dores das pessoas, ele foi 100% homem, mas ao mesmo tempo ele foi 100% Deus, porque em meio a essas dificuldades ele curava a gente, o poder do Espírito Santo se manifestava pela sua vida, mas ele abraçou principalmente os rejeitados. E ele abraçou aqueles que choravam, aqueles que tinham dores, aqueles que eram rejeitados pela sociedade. E para que ele pudesse salvar a minha e a sua vida, ele se entregou numa cruz. E ao se entregar na cruz, ele humilha a sua vida totalmente e recebe toda a ira de Deus e todo o pecado da humanidade. E a partir disso ele salva as nossas vidas ao derramar o sangue. Mas no terceiro dia ele ressuscita, sobe aos céus, envia o Espírito Santo de Deus, o único que é capaz de transformar o nosso coração. Essa é a obra de Deus. Deus morreu numa cruz para salvar pecadores, pessoas que estavam distantes de Deus, inimigos de Deus. E esses inimigos são nada mais, nada menos do que eu e você. E por isso que nós não podemos olhar com nenhuma parcialidade para ninguém, porque Jesus olhou para nós não sendo merecedores, mas ainda mais, nós sendo inimigos deles. Deus nos amou e nos ofereceu aquilo que ele tinha de melhor. E por isso que ao ser impactado pela cruz de Cristo, ao ser impactado pelo seu amor, é que nós começamos a olhar as perspectivas da vida de uma maneira diferente. Não segundo o meu coração, não segundo aquilo que a sociedade diz, não a maneira como as pessoas se comportam, mas a partir do coração de Deus que nos amou, que se entregou pelas nossas vidas e que falou: eu te amo, não importa o que as pessoas falam da sua vida, eu amo você, eu me entreguei pela sua vida, eu fui humilhado, porque não existe nada nesse mundo que seja maior do que o meu amor por você. E por isso que Jesus Cristo morreu por nós. E ao morrer naquela cruz, ele cria algo novo para as nossas vidas, um propósito novo. E por isso que eu e você precisamos caminhar segundo o coração de Deus. E por isso que a espiritualidade em reforma é uma espiritualidade que é impactada pela cruz de Cristo, ou seja, pelo Evangelho. Se eu e você desejamos ter a nossa espiritualidade reformada, se eu e você desejamos ter o nosso coração impactado, nós precisamos conhecer verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo. E ao receber esse amor de Deus e se relacionar com Ele, nós poderemos ser transformados, e sendo transformados nós podemos exercer uma vida nova. Ou seja, eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei qual é a minha identidade. Não é por aquilo que as pessoas falam, não é porque eu sou pobre ou porque eu sou rico, porque eu tenho ou porque eu não tenho, porque eu faço ou pelo que eu não faço, mas sim por aquilo que Jesus Cristo fez pela minha e pela sua vida. Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que criou tudo, que tem poder, que criou tudo com o poder da sua voz, ele morreu na cruz, ele se humilhou para que eu e você tivéssemos uma nova identidade. Então nós nos orgulhamos pela obra da cruz, pelo amor de Cristo, e nos ajoelhamos. E a partir disso, nós olhamos para todos aqueles que estão à nossa volta da mesma maneira. Porque todo ser humano foi criado à imagem de Deus. E sendo criado à imagem de Deus, nós herdamos a nossa dignidade dele. Então não importa quem seja, nós olharemos sempre através da ótica do Evangelho, que é uma ótica acolhedora. Porque a espiritualidade em reforma é uma espiritualidade que entende o verdadeiro sentido da comunhão dos santos. Ou seja, eu entendo o meu papel dentro da igreja, que é um papel agregador, de transformação,
de acolhimento em detrimento da acepção de pessoas. Como que eu tenho lidado no corpo de Cristo? Eu sou Cristo no meio das pessoas, eu entendo o meu papel e faço tudo para que o corpo se desenvolva, para que o corpo cresça, para que as coisas possam fluir, ou eu faço tudo para que eu possa me sobressair por todas as pessoas? Não, o Evangelho de Cristo faz com que nós sejamos agregadores. E isso que Jesus nos chamou. O Evangelho transforma a nossa identidade, e ao transformar essa identidade nós nos relacionamos com as pessoas de uma maneira diferente. Mas também a espiritualidade em reforma é uma espiritualidade que usa dos privilégios para acolher e beneficiar o próximo. Então, se eu e você desejamos viver algo diferente, se eu e você desejamos receber as bênçãos de Deus, nós precisamos falar: o que eu farei com isso que Deus me deu? O que você tem feito com os dons que Deus tem te dado? O que você tem feito com os recursos que Deus te deu? Deus nos dá isso como um instrumento do seu reino, para que através disso pessoas possam ser acolhidas, transformadas e para que o reino de Deus cresça. Você quer ter a espiritualidade em reforma? Então busque o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e acolha todos aqueles que estão à sua volta, porque através disso pessoas irão conhecê-lo e nós cumpriremos com o nosso propósito. Obrigado por esse tempo que tivemos juntos. É uma alegria imensa ser confrontado e impulsionado pela palavra, porque Jesus Cristo está ao nosso lado e um dia Ele voltará e juntos celebraremos tudo aquilo que Ele realizou e viveremos num lugar onde não haverá choro e nem ranger de dentes. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado, Pai, por cada irmão que nos escuta. Obrigado pelo corpo de Cristo, que apesar de estar longe, nós estamos juntos, porque o Teu Espírito Santo está no nosso coração. Obrigado, Pai, porque é a Tua palavra que chega às nossas vidas e nos impulsiona a viver de maneira diferente. Assim que nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de todos. Privilégio imenso ter recebido esse convite e que essa palavra possa frutificar em nosso coração. Um grande abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado, pastor Rafael. Louvamos a Deus por sua vida e pelo seu ministério, sua família. Obrigado por nos abençoar nesta noite com essa palavra tão desafiadora e tão rica para nós. Deus continue abençoando você e sua família. Diante desse desafio de fé, nós podemos cantar que nós vamos seguir com fé a cada dia, porque o Senhor está acima de todas as coisas, acima de nós, acima dos nossos pensamentos. E nessa confiança vamos apresentar a Deus nossos motivos de oração, sejam agradecimentos ou pedidos. Ele que me fortalece, eu
e nos reunimos como filhos e filhas do Senhor, porque somos dependentes da Tua graça. Jesus nos disse no Evangelho de João que sem Ele nada podemos fazer. Ó Pai, somos dependentes de Ti. O Senhor é o centro da nossa fé, o Senhor é o motivo da nossa esperança e o Senhor é o Deus da nossa salvação. Por isso nós nos apresentamos ante o Senhor nesta noite e agradecemos a Ti pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós, nossas famílias, nossos amigos, as pessoas que estão perto de nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado sem mesmo nós merecermos. Te agradecemos, ó Pai, por Sua mão de graça e misericórdia. Que a Ti, Deus, seja todo louvor, toda glória e toda adoração. Ó Pai, pedimos que o Senhor receba cada agradecimento que está sendo apresentado a Ti nesta noite. Sejam os irmãos que estão agradecendo nos comentários da transmissão, sejam aqueles que têm nos seus corações motivos de louvores, motivo de reconhecimento, de agradecer o Teu cuidado. E também colocamos os irmãos que clamam, que suplicam por graça, por cura, por salvação, aqueles que estão nesta hora apresentando suas súplicas, seus clamores, meu Pai. E nesta hora de súplica nós colocamos motivos de saúde. Nós colocamos a vida do pastor Novaes, da igreja de Barão da Taquara, que ele, juntamente com sua esposa, que estão se recuperando da Covid-19, seja com eles, com a sua saúde, para o franco restabelecimento deles, ó Pai, no mais breve tempo possível, segundo a Tua vontade. Seja também com a nossa irmã Carmen e sua saúde, seja, Senhor, com a saúde também da nossa irmã Mônica, filha da irmã Solange, que fez uma cirurgia anteontem. Que o Senhor seja com ela, Pai, abençoando seu pós-operatório, sua recuperação. Abençoe com poder e graça, Senhor. Abençoe também nosso irmão Alberto, que está se recuperando também de uma delicada cirurgia. Tome em Tuas mãos, ó Pai, cada um dos nossos irmãos, demais enfermos, espalhados pela nossa cidade, nosso país. Fazemos um clamor especial também pelas mais de 155 mil famílias assaltadas pelo coronavírus e outras fatalidades. Tem misericórdia, Senhor. Clamamos, Deus, pelas famílias da nossa igreja, pelas famílias dos nossos amigos e irmãos que celebram conosco nesta hora. Abençoe, Deus, nossos vizinhos, os vizinhos da nossa igreja, o bairro da nossa igreja que tanto precisa da Tua intervenção. Pedimos por nossa Jacarepaguá, nossa cidade, Senhor. Ó Pai, fazemos um clamor também pela nossa nação que tanto precisa de Ti. Abençoe, Pai, por favor, a Igreja Presbiteriana de Barueri, o pastor Rafael, sua esposa Bruna e toda a equipe ministerial desta igreja. E Deus, dê a graça de servirmos ao Senhor a cada dia. Toma, Deus, essa semana que está se findando. Já clamamos pelo final de semana que se aproxima. Nos ajuda, Deus, a viver de fé. Viver por fé e não por vista a cada dia. Que confiemos na Tua provisão diariamente e descansemos na Tua fidelidade em todo o tempo. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado você por celebrar com a gente mais esta quinta-feira. Todas as quintas-feiras às 19 horas nós nos reunimos e todos os domingos também às 10h20 da manhã nós nos reunimos neste período de pandemia de forma exclusivamente online, às quintas e domingo pela manhã, e aos domingos à noite, 18 horas, nossas celebrações são online e presencial. Online para aqueles irmãos idosos em tratamentos médicos, aqueles irmãos que têm a necessidade de estar em quarentena por motivo de saúde. Nós fazemos isso em cuidado e respeito à saúde desses irmãos. E aqueles que podem estar conosco seguindo as medidas de segurança são muito bem-vindos sempre às 18 horas. Nesses domingos de outubro nós temos tido uma experiência muito especial, que são batismo de irmãos que estão se preparando desde o início do ano e por conta da pandemia precisaram postergar o seu batismo. E os batismos estão sendo realizados de forma individual, seguindo os protocolos de segurança. E domingo então batizaremos nosso último irmão desse mês. Então você é muito bem-vindo para estar conosco, seja online, seja presencial, às 18 horas nesse próximo domingo.
Agradeço você por estar conosco, por celebrar conosco. Como temos falado sempre em nossas celebrações, se você tem necessidade de algum recurso, seja de alimentos, seja de medicamentos, ou seja de algum socorro, algum auxílio de alguma maneira, fale comigo, com alguém da igreja, da liderança. Se você conhece alguém também que precisa de ajuda, faça contato conosco para que possamos ser igreja de Jesus aonde pudermos chegar. Uma noite de paz, que Deus abençoe você. Vamos cantar um trecho dessa canção que marca esse nosso mês de outubro, pensando que somos fruto desse tempo da Reforma Protestante e que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso castelo forte. Graça do Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor tão grande amor de Deus, nosso Pai, o consolo, o conforto, as alegrias e o conformismo que vem do Teu Santo Espírito, e seja sobre nós, sobre a Igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você.